Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 27 de outubro de 2011. Bom pessoal, a gente teve aí ontem mais um pregão extremamente consolidado, um pregão aí com muita indefinição, em função aí das notícias que a gente estava aguardando da Europa, tá? Então, muita indefinição, pregão sem tendência ao longo de todo o dia. E lá no finalzinho do pregão a gente teve aí um movimento de alta, tá? Mas que também foi aquele movimento complicado, aquele movimento difícil da gente entender, da gente conseguir aproveitar, tá? Então vamos concordar que não foi lá muito tranquilo, tá certo? Dow Jones também teve uma sessão muito volátil, também aguardando essas notícias, que saíram e parecem ter sido boas, parece que o pessoal gostou, pelo menos é o que os futuros estão indicando para a gente. E agora a gente pode aguardar uma definição um pouco maior aí do mercado, tá? Então agora a gente pode, com certeza, esperar que o mercado desenvolva um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo, tá certo? Nós temos hoje 3 notícias para serem divulgadas, agora às 10h30, dados do PIB e desemprego. Às 12 horas nós temos vendas de casas e às 13 horas nós temos dados da indústria, tá? Então, horários que podem trazer uma volatilidade um pouco maior para o mercado aí. Às 10h30, às 12 horas e às 13 horas temos notícias a serem divulgadas, tá certo, gente? Então, como eu disse aí, tivemos um pregão de bastante instabilidade no dia de ontem, mas já era previsto, né, pessoal? Falei para vocês no call de abertura ontem já, falei com essas palavras, não se enganem porque teremos um dia difícil. Falei para vocês mais ou menos nesses termos, vocês devem lembrar. E realmente foi um dia difícil, foi o que a gente esperava. Conseguimos uma bela operação na FIB, uma operação de divergência, uma operação de repique, uma bela operação. Tivemos aí 2% de lucro, 1,9% de lucro aí em menos de 20 minutos de pregão, que já deu para ganhar o dia. E depois disso não aconteceu mais nada, não tivemos mais nenhuma grande operação acontecendo, o dia foi realmente bastante consolidado, tá certo? Então vamos aos gráficos, vamos começar os nossos trabalhos do dia aí. Nosso amigo Olavo, ele diz uma sugestão durante esse período de instabilidade, por que não analisar as ações nos dois sentidos, na compra e na venda? Olavo, eu acho que talvez deve ser a primeira vez que você está assistindo o nosso call. A gente faz isso analisando para compra e para venda há aproximadamente um ano, todos os dias, tá? Então, se você assistir os calls aí, você vai ver que todos os dias tem recomendações de compra e recomendações de venda. A gente sempre seleciona os melhores papéis para compra e os melhores papéis para venda, tá? Isso já faz um ano que é assim, então talvez você esteja começando a acompanhar agora. Vamos lá, então, mercado brasileiro, Ibovespa, aqui está, vocês estão vendo aqui na minha tela, o Ibov. Tudo indica, pessoal, que as notícias lá foram boas, tudo indica que o pessoal gostou das definições lá do pessoal da Europa, do Fundo de Estabilidade Europeu, enfim, do desconto dado à dívida da Grécia, enfim, parece que o pessoal gostou do resultado da reunião lá, pelo menos é o que os futuros estão indicando, tá certo? Ontem tivemos pouca movimentação, vocês podem ver aqui nos 15 minutos, a gente chegou a romper a máxima do dia anterior, rompemos a máxima do dia anterior, chegamos a romper a máxima lá do dia 24, segunda-feira, mas voltamos logo na sequência, como eu disse, um movimento bem difícil de aproveitar no final do pregão. Tá? Então, para hoje, a gente pode ficar de olho aí no rompimento dessa máxima, aqui da região dos 57.333, a gente passa a ter objetivo lá em 58.589, tá? Acho que fica interessante, pode valer a pena a gente acompanhar, tá? Tudo indica, como eu disse, pelos futuros, o futuro americano está subindo bem, vou mostrar para vocês depois, mas tudo indica que a gente vai desenvolver bem no dia, tá? Então vamos ficar de olho nisso aí. Rompendo 57.333, a gente passa a entrar em tendência no intraday, tá? O alvo desse movimento seria aqui essa região 58.589, que é o topo anterior. Se vocês forem lá para o gráfico semanal, vocês vão visualizar o quanto isso é importante, tá? Esse movimento aqui dos 58.589, esse ponto aqui seria o ponto de pivô no diário, completando aqui a falha de fundo, tá? Se romper esse 58, para completar o movimento,
O alvo seria aqui na região de 63.891, tá? Então realmente bem interessante esse ponto aqui dos 58.589 para a gente acompanhar, tá certo? Bom, pessoal, mercado americano, índice Dow Jones, ontem pregão extremamente enrolado, extremamente consolidado, não conseguimos romper nem máxima nem mínima em relação ao dia anterior, e temos agora aqui dois pontos importantes, rompendo 11.940, o mercado americano vai lá testar 12 mil pontos e passa a ter o primeiro objetivo, o primeiro alvo, aqui na região dos 12.093, que é este ponto aqui. Tá? Eu acho que fica realmente interessante. Depois dos 12 mil pontos, dos 12.093, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos... Perdão, deixa eu colocar no lugar certo aqui para vocês. Os 12.217 pontos. Tá? Então, realmente interessante aqui. O mercado americano, talvez com essa notícia o pessoal acabe soltando um pouco o mercado aí. Rompendo então 11.940, alvo em 12.093. Depois temos objetivo aqui em 12.217 no mercado americano. Futuros americanos trabalhando em alta forte aí de 1,4%, 1,5%. Então realmente muito bonito o mercado americano, pelo menos os futuros. No dia já rompemos a máxima e rompemos bem, rompemos forte. Então tem tudo para desenvolver legal no dia de hoje. Vamos esperar que essa tendência seja consistente, que a gente consiga realmente aproveitar essas operações. Nosso mercado aqui está muito forte, tem muito ativo que deve desenvolver muito bem. Então a gente deve ter um dia bom, um dia de tendência aqui. Tá? Pelo menos é o que indicam aí os futuros. Tá? Nosso índice futuro trabalhando com um gap de alta fortíssimo. Abriu muito bonito, com volume bastante alto. Então vocês podem ver aqui nos 15 minutos. Temos um belo gap de alta aqui e estamos consolidando lá em cima. O ideal agora é aguardar uma correção, uma consolidação aqui em cima e depois ficar de olho num possível rompimento. Tá? Não preciso nem marcar as máximas de ontem, porque, como eu disse, abrimos com um gap fortíssimo e o mercado está em tendência de alta. Vamos torcer, vamos esperar para que isso continue ao longo do pregão, que a gente tenha boas oportunidades, que a gente consiga aproveitar esse movimento de alta ao longo do dia. Tá? Rompendo aqui 59.550, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 60 mil pontos aqui no nosso índice futuro, tá certo? Bom, pessoal, temos então, como a gente falou, todos os dias a gente faz análises para compra e para venda, todos os dias a gente separa os papéis que estão mais bonitos para compra e os para venda. Então vamos começar com os papéis que estão bonitos para compra. Recomendações de compra para o dia, tá? Brasil Foods, BRFS3. Interessante aqui, a Brasil Foods se romper os R$ 34,95, os R$ 35, tá? É a máxima histórica do ativo, então pode desenvolver bem. Se romper isso aqui, passa a ter objetivo lá, sempre nos números redondos, 36, 37, enfim. Daí por diante. Então, Brasil Foods, BRFS3, rompendo R$ 34,95, fica muito interessante. Vamos arredondar, rompendo R$ 35, fica muito interessante, tá? O código dela, BRFS3, essa é a Brasil Foods. Temos também aqui a CSNA3, também bastante interessante aqui a CSN. Montou ontem aqui um belo pivô de alta no diário e pode desenvolver bem também, tá, pessoal? Acho que pode ficar bem interessante a CSN com o mercado desenvolvendo para cima também, tá? Conforme vocês podem visualizar aqui. Como eu disse, ela montou um belo pivô e agora dá para ficar de olho nessa máxima de ontem aqui, tá? Então, se por acaso ela romper aqui esses 15,25, tem tudo para vir testar essa região aqui dos 15,70. Nós temos aqui dois pontos interessantes, temos dois topos aqui nessa região de 15,70. E rompendo daí 15,70, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região de 16,38 e depois lá nos... Deixa eu ajeitar aqui, que marcou errado. 16,80, tá? Então, muito bonita a CSN para o dia, tá? Um ativo que ontem desenvolveu bem, subiu aí 3,6% e pode continuar desenvolvendo, tá, gente? Tem tudo para continuar desenvolvendo se o mercado assumir essa tendência de alta forte aí.
Então temos tudo para que isso aconteça. Vamos ver se na prática vai acontecer. Claro que a teoria é uma coisa, os futuros são uma coisa, e na prática a gente às vezes tem algo divergente. Vamos esperar que hoje seja mais tranquilo. Então, repetindo, CSN nos interessamos a partir de 15,25, com alvo em 15,70, depois 15,38, depois aqui em 16,80, tá certo? Além da CSN, nós temos a Cyrela, muito forte no dia ontem a Cyrela, trabalhando numa alta bastante consistente, rompeu forte a máxima do dia anterior e continuou desenvolvendo bem. Infelizmente não foi um dia bom para operar a Cyrela, por incrível que pareça, essa alta toda dela, 4,5% aí, não foi um dia bom, tá, gente? Acabou estopando praticamente todos os pontos de entrada, uma alta bem difícil de operar. Observem no 15 minutos que ela subiu praticamente sem corrigir, e sempre que rompia a máxima anterior, logo na sequência ela corrigia, dava um sinal de venda nos 15 minutos, para acabar estopando a operação. Foi muito complicado de operar a Cyrela ontem, tá? Não foi um bom dia para operar ela, apesar da alta bastante consistente. Mas vamos ficar de olho nela hoje, rompendo aqui 14,85, passa a ter objetivo aqui na região dos R$15. E daí rompendo R$15, a gente tem alvo na região aqui dos 15,53, que é este ponto que eu estou marcando para vocês aqui agora. Tá? Então, Cyrela, rompendo 14,85, temos alvo em R$15. Deixa eu marcar os 15 para vocês também. Aqui. E daí, rompendo os R$15, temos objetivo aqui na região dos 15,53. Além da Cyrela, nós temos a PDG, desenvolvendo muito bem também a PDG no dia de ontem. Forte, trabalhando aí com mais de 4% de alta, 4,6% de alta. E a PDG agora, se romper aqui esses 7,48, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 7,73. Rompendo 7,73, temos objetivo aqui na região dos 8,35 e depois alvo aqui em, deixa eu marcar de novo para vocês, 8,86, tá certo? Então essa é a PDG, o código dela PDGR3. Nos interessamos por ela rompendo aqui os 7,48, um alvo aqui em 7,73, depois 8,35, tá? Além da PDG, nós temos também a Rossi, código dela RSID3, RSID3. Se por acaso romper aqui essa região dos 10,79 aqui na Rossi, ela passa a ter alvo aqui nos R$11. Deixa eu marcar para vocês, primeiramente R$11. E daí, rompendo os R$11, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 11,42, tá? Então, realmente muito bonita aqui a Rossi. Como eu disse, rompendo 10,79, que é a máxima de ontem, objetivo aqui em R$11, depois em 11,42. Essa é a Rossi, o código dela RSID3, RSID3. Além da Rossi, nós temos a Hipermarcas, HYPE3. Então, também bastante interessante aqui a Hipermarcas. Continuamos de olho no rompimento dela aqui na região dos 9,83. Tá? Então, se romper esses 9,83 aqui na Hipermarcas, ela fica muito bonita, pode continuar desenvolvendo aí. Tá? O objetivo dela aqui na região dos 10,18. Essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3. Tá? Além da Hipermarcas, nós temos também a MMX, MMXM3, também bem perto de romper aqui essa zona forte de consolidação, e ela pode ficar muito bonita se romper isso aqui, tá, pessoal? Acho que pode ficar bem interessante. Rompendo aqui esses 7,29, que é este ponto aqui, a MMX ela fica muito bonita, ela passa a ter alvo aqui na região dos 7,84, tá? Que vocês estão visualizando aqui. Então acho que vale a pena acompanhar para o dia, é um belo alvo. A MMX rompendo 7,29 passa a ter objetivo aqui na região dos 7,84, tá? Aí se romper, claro, para frente o 7,84, a gente passa a ter alvo lá em R$8, depois lá em 8,60, que seria o topo anterior dela aqui, tá?
Então muito bonita a MMX, acho que vale a pena acompanhar também aí. Além da MMX, nós temos OGX-P3, também desenvolvendo bem aqui a OGX. Já até esticou um pouco com relação às médias aqui do diário, já está quase com uma certa divergência aqui, mas como o mercado deve se mostrar bastante forte depois dessa notícia, ela ainda pode ficar interessante, tá, pessoal? Chegou a romper R$14 ontem, não conseguiu se sustentar lá em cima, então vamos ficar de olho se romper os 14,15, que é a máxima de ontem. Rompendo isso, ela passa a ter objetivo aqui em R$14,30, depois em R$15 e finalmente lá em R$15,41. Então, a OGX, rompendo esses 14,15, ela deve se sustentar acima dos R$14, com alvo lá nos 15 e depois lá nos 15,41, tá certo? Então, essa é a OGX, o código dela OGXP3. Temos a Petrobras, a Petro 4. Bem interessante aqui também a Petrobras, subindo forte também. Ontem, trabalhando aqui dentro de um pregão complicado como foi o de ontem, ela acabou subindo, acabou rompendo esses R$20. Tudo bem que o volume aqui foi pequeno, acabou não confirmando, acabou não ajudando muito, mas ela rompeu os 20 e vamos ficar de olho agora se romper esses R$20,25. Se romper 20 e 25, passa a ter objetivo aqui na região dos 21,14, tá? Então, muito bonita a Petrobras, vale a pena acompanhar também. Rompendo 20 e 25, ela pode desenvolver bastante, indo lá testar os 21,14, tá? Além da Petro, nós temos também aqui a Vale 5, voltando para a nossa recomendação, depois de um dia difícil que ela teve lá na terça-feira. Ontem desenvolveu muito bem, trabalhando com 2,5% de alta Vale, e agora vale a pena acompanhar ela. Montou aqui um belo pivô, deixa eu até colocar de volta o pivô para vocês aqui, rompeu R$40,34, então ficou muito bonita a Vale agora, e veio testar aqui o objetivo que a gente tinha traçado para ela, que era 40,84, tá? Que é a máxima agora do dia de ontem. Então, rompendo 40,84, ela passa a ter objetivo aqui nos 41,28, e se romper isso aqui, o alvo dela passa a ser lá nos R$44 aproximadamente, 43,90, 43,80, alguma coisa nesse sentido, tá? Então a Vale, ela pode desenvolver bem ainda, acompanhem, fiquem de olho nela, rompendo aqui 40,84, passa a ter alvo lá nos 41,28. A Vale vem subindo consistentemente nos últimos dias, teve uma alta de mais de 5% aqui na segunda-feira, terça teve um pregão complicado, ontem já soltou novamente, então hoje pode ser um papel bem interessante para operar, tá, pessoal? Fiquem de olho na Vale, eu acho que ela pode dar excelentes operações aí para o dia, tá? Bom, essas eram então as recomendações de compra que a gente tinha para vocês. Vamos às recomendações de venda. É um ativo apenas que está bonito para vender no diário, todos os outros estão graficamente bonitos para compra, então a gente está recomendando a venda apenas na Embraer, tá? Se por acaso perder 11,91, que é a mínima de ontem, observe que ela chegou a dar um sinal, engolfou aqui o candle de terça-feira, deu um sinal aqui no diário. Se perder 11,91, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 11,47 e depois aqui na região dos 10,83. Tá? Então essa é a Embraer, o código dela é EMBR3, está bonita para venda a partir de 11,91. Essa é a única recomendação de venda, é o único ativo dos mais líquidos, evidente, que está bonita para uma possível venda, ok? Bom, vamos às recomendações que o pessoal pede lá no chat. Bom, o Jefferson pede a Vale, a gente já analisou a Vale, já foi. Vamos ver a Marfrig lá, Zélia. Vamos ver como é que está a Marfrig, MRFG3. Está aqui a Marfrig. Zélia, a Marfrig fica interessante a partir aqui dos R$8, tá? Rompendo aqui R$8, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 8,72
e depois aqui dos R$ 9,49, tá? Então acompanhe ela a partir de R$ 8,00, vale a pena comprar e fica muito bonita, aliás, para uma compra, tá? A Marfrig, rompendo R$ 8,00, ela tem algo para desenvolver até a região de 8,72, tá? Temos, além da Marfrig, que a Zélia pediu, o Giancarlo pede o Itube 4, tá? Vamos ver aqui o Itube. Jean, o Itube é só no rompimento aqui, tá? Que é rompendo 33,25. O rompimento dos R$ 33, ele não fica mais interessante, porque já rompeu, tá? Ele rompeu lá na segunda-feira. Então, agora já foi, não tem mais nada lá, tá? Então, agora é importante só a partir dos 33,25, que é o topo anterior que ela fez lá na segunda-feira, aliás, tá? Então, acho que antes dos 33,25 não vale a pena. Se você fizer muita questão e quiser arriscar um pouquinho mais, você pode até comprar a partir de 32,70, daí sim com o alvo nos 33,25, tá? Que é a montagem do pivô. Mas ele fica realmente bonito no diário a partir de 33,25, ok? Além do Itaú, nosso amigo Marcos pede a Fibria. Bela operação de divergência que a gente realizou na Fibria no dia de ontem. Cara, a Fibria ficou difícil, tá? Eu não vou recomendar nem compra nem venda nela no dia, porque é um ativo que estava muito fraco. Ontem ela desabou na abertura, vocês lembram que a gente fez uma bela operação nela, e acabou voltando tudo deixando invertido, tá? Então eu não vou recomendar nem compra nem venda, eu recomendo ficar de fora nela, deixa ela desenvolver no dia de hoje para ver o que ela vai fazer, tá? É um ativo que estava bastante fraco, a gente recomendou, inclusive venda nela no dia de ontem, ela desabou na abertura, voltou tudo, deixou invertido, então para mim Fibria só interessa para compra a partir dos 15,70, tá? E não dá para falar em venda nela com esse invertido, mas se você quiser saber o ponto, venda só a partir de 14,25, ou seja, ela está bem no meio do caminho, ela fechou bem no meio do caminho, tá? Então, eu só me interesso por compra a partir aqui de 15,70 e só me interesso por venda a partir aqui, abaixo aqui de 14,25. Ela está bem no meio do caminho, por enquanto eu vou ficar de fora e vou esperar ela definir um pouco mais, tá? Temos o Guerra lá, pede o Banco do Brasil, BBAS3. Então vamos lá, o nosso amigo Bruno Guerra. Então tá aqui, Guerra, o Banco do Brasil. Ele está deixando aqui uns candles bastante enrolados, né? Então tenta cair, volta, tentou de novo, voltou de novo. Enfim, eu diria para você que só a partir de 25,08, tá? Se você quiser arriscar um pouquinho mais e fizer questão de se posicionar no papel, então a partir de 24,73, objetivo aqui em 25,08, tá? Aí seria esse o objetivo, mas ele fica realmente interessante no diário a partir dos 25,08. Temos lá o Bradesco na mesma condição. Você até pode comprar o Bradesco, tá? É o segundo invertido consecutivo que ele deixou, aqui nos rompendo 30,53. Mas o ponto mais importante mesmo é os R$ 31, que é rompendo isso aqui. Tá? Então, você pode arriscar antes, tá? Não estou dizendo que não, pode, é uma operação válida, mas ele fica realmente muito bonito a partir de R$ 31, que ele monta mais um pivô diário, tá? Se você quiser arriscar um pouquinho, reduz um pouco a mão e pega rompendo 30,53 com alvo aqui nos 31, tá? Nós temos a Fibria já foi, a Embraer já foi. Bom, então é isso aí, pessoal, tá? Então encerramos o call aqui. Como a gente tem um pouquinho mais de tempo, vamos dar uma olhadinha ainda nos futuros. Futuro americano agora, trabalhando lá em 12.036, com 1,6% de alta. Acabamos de fazer máxima lá no futuro, inclusive, então continua desenvolvendo para cima. Vamos torcer para que esse cenário se mantenha aí ao longo do pregão. O nosso índice futuro também está trabalhando forte aí, indo lá testar a máxima do dia, mas também é necessário que ele corrija um pouco, ou que ele consolide um pouco, que ele fique aqui dê essa enrolada para depois ela romper a máxima, tá? Então vamos ver, vamos torcer para que continue essa tendência ao longo do dia, que a gente não tenha uma reversão. Nosso amigo Zé de Matos pediu um ativo que eu não vi, então desculpa Zé, vamos ver lá, deixa eu voltar aqui no comecinho. O que você acha da QGEP3? Vamos ver. Essa eu não lembro, Zé. Vamos ver ela aqui. QGEP3. Então, adicionei ela aqui. Vamos dar uma olhadinha nela aqui.
Tá aqui, a QGEP. Bom, o que eu acho desse ativo? Vamos lá. O volume dela não é lá dos melhores, tá? Deixa eu até colocar aqui que está sem média, não sei porquê. Acho que ele não tem 200 períodos, então eu não consigo a média, tá? Deve ser um ativo que ele entrou há pouco tempo na bolsa aí. Zé, eu não tenho histórico para falar desse ativo, tá? Então, difícil. Um ativo que foi lançado aí em fevereiro, o histórico dele é muito pequeno, tá? Então, eu posso dizer que ela está bastante consolidada, tá? Poderia ficar interessante se rompesse aqui 16,81. Como eu disse, ainda é muito cedo para falar, o volume dela ainda varia muito, vai de 22 milhões a 3, 4 milhões no dia, então complicado. De dizer assim, pode ser legal, pode ser interessante se romper aqui os 16,81. É um ativo que não tem muito histórico ainda, então não tem muito para eu te falar dele, tá? Mas graficamente rompendo 16,81, o próximo objetivo seria aqui na região dos 17,20. Depois teríamos algo aqui no 19,37, finalmente aqui em 19,95, tá? Então seriam esses os alvos que eu visualizo na QGEP3, tá? Mas como eu disse, falta histórico, o papel está muito recente ainda na bolsa, não tem muito que eu possa dizer. Para mim está muito consolidado nessa região aqui, tá? Só se romper os 16,81, aí passa a ter algo lá nos 17,20, ok? Bom, então está feita a análise lá, Zé. Encerrando então, a última do dia, vamos ficar acompanhar aí ALL3, tá? O nosso amigo Marcos. Cara, a ALL consolidou. Faz vários dias que ela não consegue desenvolver aí, nem para cima nem para baixo, tá? Então eu só recomendo você ficar de olho nos rompimentos aí. Se perder 7,82, você pode vender com algo aqui no 7,58. E se romper aqui os 8,20, você pode comprar com algo lá em 8,67. Mas não é um ativo que está em tendência, né, pessoal? Então não é algo que me agrade muito aí não, tá? O nosso amigo Olho da Mosca pergunta lá, você diria que o setor bancário é o que a gente deve ficar mais de olho hoje para alta? Bom, é muito difícil falar isso, tá, amigo? Então, complicado. Por que complicado? Porque o pregão não abriu ainda, então eu não sei dizer. Mas, na verdade, assim, graficamente, eu diria para você ficar de olho no setor de commodities, tá? Porque é o que vem mais forte nos últimos dias aí. Então, CSN, Uzi Minas, Gerdau, Vale, para mim são ativos que podem desenvolver bem aí no dia, tá certo? Então, acho que, para mim, na minha opinião, pelo menos, seriam esses aí os ativos que poderiam desenvolver melhor no dia em termos de gráfico, tá? Saiu uma notícia muito importante lá na Europa e eu não sei até que ponto isso vai impactar o setor bancário. Então pode ser que eu esteja errado, pode ser que o setor bancário estoure no dia e a gente vai comprar com certeza, tá? Mas assim, pelos últimos dias, ignorando a notícia e olhando os últimos dias, eu te diria para ficar de olho no setor de commodities. Eu acho que é um setor que pode ficar bem interessante, tá? Pessoal, estouramos nosso prazo, já são 11 horas, aí estava boa a conversa, então vou encerrar. Convido, como sempre, todos a conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. A Silvia vai falar para vocês o link lá no chat. Basta acessar o nosso site, vocês já vão visualizar a tela dos professores. Temos também um chat gratuito durante todo o pregão, todos os professores, toda a equipe lá participando, vocês podem fazer perguntas, a gente faz análise para vocês, tudo gratuitamente, tudo lá no nosso site. Na primeira página, um chat ao vivo junto com a tela dos professores. Curso ao vivo, todos que estão assistindo podem fazer gratuitamente um teste aí de 7 dias. Basta solicitar informações para a Silvia aqui no chat do auditório, ou lá no chat da primeira página, ou ainda no atendimento ao vivo do site. Ela pode fazer inclusive uma instalação remota para vocês aí. Todos podem testar gratuitamente por 7 dias, são nossos convidados. Um grande abraço, um excelente pregão a todos, que venha a tendência. E até amanhã às 10h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.